Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre um dos últimos rumores que surgiram na janela de transferência, que é uma troca entre Raheem Sterling e Jadon Sancho envolvendo Manchester United e Chelsea. Por mais que aparenta simples, dois jogadores que os clubes não desejam mais dentro de seus projetos, aí manda um para cada lado porque pode ser útil, entende? Não é tão simples quanto parece e no final das contas depende muito da vontade dos dois jogadores de sair ali dos clubes e aceitar reduzir salários, reduzir status, porque no final se trata muito disso, entende? Tem orgulho profissional ali dentro, mas eu realmente acho assim que esses jogadores no final vão precisar aceitar o fato de que se não mudarem de clube vão ficar sem jogar, né? Não que vão jogar muito também nos novos clubes, mas não vão ficar afastados, né? Não vai ser igual o Sancho que tinha que buscar a marmita na porta do CT porque não podia entrar, né? Ano passado chegou esse ponto, né? O Chelsea não expulsou o Sterling a esse ponto ainda, mas assim, primeira coisa para falar, segundo o que vem sendo dito, o Sterling quer conversar com a diretoria do Chelsea antes porque ele parece querer um pagamento, né? Porque o que ele fez, né, tipo pelo clube, ele ainda quer uma compensação para sair, né? Assim, eu entendo que assim, o Chelsea ofereceu o contrato que ele aceitou, ele propôs esse tipo de contrato e o Chelsea pagou, foi trouxa, né? Mas assim, eu acho que o jogador, né, ele também tem que ter um pouquinho de mão na cabeça e consciência de entender que não fez o bastante, né? E eu acho que o Sterling não tem isso, tá, gente? Eu acho que o Sterling realmente acha que deveria estar no time titular, né, que o Chelsea está tratando ele mal. Dá pra ver isso claramente pelo fato de que, assim, o time, quando faz a primeira escalação oficial, foi o jogo contra o Manchester City, ele nem sequer tá relacionado, são 3 partidas seguidas que ele nem sequer tá no banco de reservas. Assim, o fato dele soltar a notinha lá, daquele jeito, que ele tem contrato com o clube e tudo isso, né, me mostra que o cara não aceitou nada bem essa situação, mas assim, faz parte, né, tipo, o clube não contratou o Pedro Neto e aceitou ir atrás do João Félix lá para conseguir vender o Gallagher, pensando que tá bem nessas posições, né, tipo, por mais que o João Félix não estivesse nos planos do Chelsea, eles acharam que, ó, valia a pena contratá-lo porque as opções atuais não me garantem segurança, principalmente falando de ponta pelo lado esquerdo. Então, assim, olhando essa situação, o Sterling, obviamente, é um jogador que já esteve acostumado com o estrelato, de um cara que já foi protagonista de Premier League na época de Manchester City, mas o jogador ele tem que aceitar os momentos ruins também, né? Não adianta ele ficar terceirizando a situação ou aceitar assim, porque eu fui um jogador de primeira prateleira antes, eu tenho que ser tratado assim mesmo quando não estiver produzindo tanto, entende? Porque a temporada do Sterling foi ruim, né? Essa é a verdade, jogou mal, assim, não foi confiado ele a titularidade absoluta, sendo que o rival dele é o Mikhailo Mudryk, que está longe de ser um jogador que as pessoas confiem muito, então, obviamente, na situação não é nada fácil, e ele tem a chance de ir para o Manchester United. O Chelsea não está chutando ele para ir para o Celtic ou para o futebol saudita, está chutando ele para ir para o Manchester United, onde ele terá espaço. Não será o titular de imediato, mas convenhamos, me responda, algum time daria titularidade de imediato para o Raheem Sterling nas circunstâncias atuais? E assim, ele está dificultando a saída dele, porque o Chelsea pode muito bem não querer pagar ele e no final, assim, o cara fica lá só no banco e ele vira um grande prejudicado. Ele atrapalha o clube, obviamente, na busca por novos reforços, atrapalha, mas ainda assim ele sai muito prejudicado. Ele está disposto a se prejudicar só para prejudicar o clube, que no final pagou uma taxa para trazer ele, quis acreditar nele, porque no City já não teria muito espaço. Então, assim, eu fico pensando assim, o que o Sterling vai tomar de decisão, se ele realmente vai complicar a vida do Chelsea nisso. E do outro lado a gente tem o Sancho, né? E assim, o Sancho, eu fico lembrando o que deu errado pro cara acabar nessa situação, né? Tipo, eu vi depois ali as estatísticas dele no Dortmund, né? O cara em 19 e 20 jogou 32 jogos, ele marcou 17 gols e 16 assistências. Você tem ideia do quão insano isso é? Tipo, o cara participou para 33 gols em 32 jogos com 19 anos de idade. Isso é uma coisa insana. O que ele era lá no Borussia Dortmund era o jogador que todo mundo sonhava. E assim, quando ele vai pro United, todo mundo achou, pô, que contratação de ouro. O cara vai voar na Premier League. E não voou. Ele é um cara que, assim, tudo bem que, coitado, né? Olha os técnicos que ele teve que trabalhar. Solskjaer, o Solskjaer, o Rangnick, misericórdia. No trabalho do Rangnick no United foi horrível, misericórdia. E aí a gente tem o trabalho do Erik ten Hag, né? Que teoricamente o técnico, eu me lembro quando o pessoal falou lá, quando o Sancho foi pra lá, agora vai ter o ten Hag, agora o Sancho vai jogar bem. O cara
virou banco pro Antony, jogando melhor que o Antony ainda. Isso também tem que ser dito. Ele jogava melhor que o Antony e o Ten Hag cagou pra isso porque o Antony era o favorito dele, né? E assim, olha pra essa situação, né? O Sancho, eu ainda acho que há futebol nele, né? Mas será que ele volta próximo daquele nível? Se ele produzisse metade do que ele fez no Dortmund em 19 e 20, é uma baita contratação. Imagina ele marcando 10 gols e 8 assistências. Já ajuda, né? Mas a gente não sabe se esse cara volta. E ele estaria disposto a ser banco no Chelsea para ganhar a posição? Porque assim, ser ponta esquerda no Chelsea só faria sentido se o Mudryk fosse chutado por um empréstimo ou por uma venda, entende? Acho que tá muito tarde para fazer isso na janela. Acho que empréstimo é possível, mas contratação é complicado. E assim, se o Sancho vem, eu fico pensando, ele vai ser reserva do Pedro Neto, né? Ou do Nkunku, do Félix, não sei. Mas eu não acho que ele vai ser a primeira opção de imediato. E aí a pergunta é, será que ele encaixa bem nesse time? Eu acho que o estilo de jogo do Maresca encaixa bem para o que o Sancho se propõe. Agora, ele vai cortar quanto do salário dele para se juntar ao Chelsea? Porque nesse momento as portas da Europa não estão lá, tão abertas para ele quanto ele gostaria. Tem um empréstimo para a Juventus como possibilidade, mas o United preferia se livrar dele de uma vez, né? E a questão é, eu fico pensando assim, a Juventus seria um bom lugar, acho que o Thiago Motta seria um técnico muito legal para trabalhar, mas se não é possível afirmar um empréstimo com a Juventus, né? E será que o Chelsea seria uma boa para ele? Eu sonhava com o Sancho no Chelsea lá em 2020, achava ele o jogador perfeito para ir para o Chelsea, não foi para o United, acabou sendo uma decisão ruim para ele, ele tem parte de responsabilidade disso, para mim não toda, mas tem, mas a questão é, não falando assim, o United é uma escolha que faz parte, né? É um clube que ofereceu dinheiro, projeto, mas assim, o fracasso dele não é só culpa dele lá, né? Então, eu acredito que indo para o Chelsea pode ser a oportunidade que o João Félix vê, né? De novos ares, quem sabe recuperar aquilo que foi perdido, mas nunca se sabe, né? Eu realmente acho assim, eu aceitaria o Sancho, sinceramente, eu não seria contra não, mas tem que ver se ele vai aceitar um grande corte salarial. Eu acho que no caso dele é mais fácil de acreditar que ele aceita um corte salarial do que o Sterling, porque o Sterling, ao meu ver, eu acho que ele ainda se vê como um jogador melhor do que ele é atualmente. Mas isso é dúvidas para resolver com o passar da janela de transferências. Tudo indica que o Ben Chilwell não deve ser envolvido a priori no negócio. Eu acho que o Chelsea queria envolver os dois e nem pegar taxa de transferência, se livrar dos grandes salários, poupar 30 milhões de libras em gastos salariais, seria maravilhoso, mas ainda não há muita definição em relação a isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.